Boa noite. Queremos agradecer a sua presença aqui conosco para mais um Evangelho no Lar, no MAP. Boa noite, Lino. Boa noite. Que possamos, nesta noite, estarmos aliviados, tranquilos, para ouvirmos o ensinamento do nosso Mestre. Que a espiritualidade presente possa transformar esta água em remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Vamos dar início agora ao Evangelho no Lar. Nós selecionamos para a nossa abertura uma mensagem do livro Vinha de Luz, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa lição de hoje é a de 101, número 101, intitulada Ouviste? Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, anotado por João Evangelista no capítulo 16, versículo 1. Emmanuel vai comentar. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou a desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido, na compreensão da obra redentora, se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por eles trazidos, não seriam observados com simpatia, seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que encontram ainda incapacitado de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares, estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz e experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejo de iluminação pela grandeza do sacrifício, que produz elevação, e do espírito de serviço, que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureçam os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. A mensagem de Jesus, nesse momento, anotada por João Evangelista, no capítulo 16, versículo 1,
Naquela época, quando João Evangelista anotou no capítulo 16, ele já queria retratar, deixar o seu testemunho registrado para todos nós, que aquele momento em Jesus já começava a dar as recomendações porque ele ia partir. E como foi anotado no capítulo 16, versículo 1, que foi o primeiro, ele já deu esse aviso a todos aqueles que conseguem já ouvir o que Jesus veio trazer ao mundo, as suas lições de amor, que a gente não ia encontrar facilidades aqui na prática do bem. E ele veio fortalecer esse momento, dizendo para a gente, dessa forma, para a gente não se escandalizar com o que a gente ia testemunhar no caminho do bem. Para a gente não se lembrar, não se chocar, não se ofender, não tomar aquela ofensa como agravo, não sofrer diante das provas e expiações pelas quais todos nós estamos passando e eles passaram também. Então, Emmanuel vem trazendo amorosamente explicando esse trecho aqui, que antes de Jesus retornar às esferas resplandecentes, dele voltar para a casa do Pai, ele não nos deixou sem esse amparo espiritual sobre as suas recomendações. E ele sabe que o espírito já amadurecido para a caridade, ela não deve esquecer, essa alma não deve esquecer, não deve prescindir, não deve dispensar essas recomendações das coisas que vão acontecer no caminho. Por isso que ele vem nos dizendo aqui, é indispensável ouvi-las, para que não se escandalize no quadro das obrigações comuns. Então ele vem trazendo todas as situações que a gente vai encontrar no nosso caminho, na prática do bem, mas que a gente não deve levar isso em consideração, porque nós seríamos perseguidos pelas forças da sombra, traria o mestre perdurasse a dominação da ignorância no mundo. A gente deveria continuar se renovando espiritualmente pelas suas mensagens. A gente iria se colocar nos tribunais de exceção, no tribunal condenatório das pessoas que não entendem o porquê que a gente faz determinadas coisas, ajuda o próximo, porquê que a gente faz as nossas orações pelos nossos inimigos. Porque eles têm a incapacidade maior desse entendimento ainda. Nossos familiares que exigem a nossa presença no momento em que a gente precisa se deslocar para ajudar uma outra pessoa da qual a gente não conheça. Então são situações que Emmanuel vem discorrendo aqui, que Jesus advertiu naquela época aos apóstolos, e deixou registrado na sua mensagem de amor, para que todos aqueles que já tivessem esse amadurecimento, dizer sim, para praticar os ensinamentos de Jesus, iria ser atingido, mas não iria trazer isso como forma de esmorecer, de desistir. Pelo contrário, ele vem fortalecer a nossa prática. Quando ele fala, Jesus não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu para todos nós o trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. Quando ele fala em sacrifício, não é mais o sacrifício como era entendido naquela época. O nosso sacrifício hoje
é a gente refrear as nossas impulsividades, de revidar, de querer fazer, retribuindo o mal pelo mal. É a nossa elevação moral, permanecendo no equilíbrio diante das nossas dificuldades. A dificuldade às vezes não é no outro. O outro ainda é incapaz de entender determinadas coisas. Mas se nós já sabemos, nós conseguimos entender que aquela situação, aquele fato, é prejudicial, não só no nosso caminhar, mas também na nossa elevação espiritual. E vem nos aconselhando esse irmão amoroso, que é importante que a gente, durante esse amadurecimento do nosso raciocínio nessa luta terrestre, que a gente viva a recordação das advertências do Cristo no setor de edificação evangélica, para que não se escandalize, não se ofenda, não trate aquela ofensa, não se melindre, não tenha aquele esmorecimento, querer desistir, querer olhar o mundo como se não tivesse mais jeito às situações. Porque nos testemunhos difíceis no plano individual, todos nós vamos aprender aquilo que é necessário e útil para o nosso desenvolvimento. Então, essa lição, ouviste, não é só meramente escutar, é você ouvir, é você entender que aquilo é bom, porque o Pai é amoroso e nos dá a oportunidade todos os dias da gente se tornar a luz que Ele promete a todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, por estarmos aqui juntos a Jesus, agradecendo a presença de Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, Dr. Bezerra de Menezes, sob o manto da luz da nossa Mãe Santíssima Maria, Mãe de Jesus. Queremos pedir a todos esses irmãos que nos sustentam em todos os momentos da aflição, nos amparam, nos guiem, para que a gente possa, no nosso Evangelho no lar, poder compreender as palavras do Mestre e, com isso, conseguir praticá-las. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje vamos ler uma mensagem do Santo Agostinho, que participou da equipe de Jesus, sob a direção de Jesus, da equipe do Espírito de Verdade. Então hoje nós vamos ler o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, o item 13, que fala do mundo de expiações e provas. Quem vos direi dos mundos de expiações que já não saiba? Pois bastas observar o que habitais, a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice grande de imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Bom, primeiramente nós temos que agradecer ao nosso Pai pela oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui nesse planeta Terra com o objetivo de suplantarmos as nossas dívidas. Essa expiação que todos nós estamos passando aqui, vamos chamar de recuperação do nosso espírito. Por isso,
deveremos sempre ser gratos ao nosso Pai por esta oportunidade. Como Santo Agostinho aqui colocou para a gente, que o objetivo de todos nós é ascender um mundo mais evoluído. Mas para isso, paralelamente, nós precisamos caminhar, precisamos mudar. Como foi dito aqui no texto, precisamos deixar de lado muitos vícios que carregamos e que tornam a nossa imperfeição moral muito ativa. Por isso é fundamental que a gente, como a gente costuma dizer, que nós nos transformemos, nos tornemos um espírito melhor, um espírito mais evoluído. E para isso precisamos tirar os nossos vícios, os nossos sentimentos maléficos que carregamos. Isso é fundamental para a nossa evolução. Mas fundamental seria que a gente, a cada dia, a gente pudesse ter o entendimento de que a cada passo da nossa vida a gente buscasse o nosso progresso. Muitas vezes estamos estagnados, tá, por não entender que a grande maioria dos nossos irmãos ainda não conseguiram olhar para frente e ver e entender que o ensinamento do Cristo, ele nos dá a vontade, nos dá o incentivo, né, para que a gente possa crescer espiritualmente. Mas acredito que aos poucos a gente vai conseguindo, tá? É difícil mesmo, é assim mesmo, tá? Mas a oportunidade de estarmos aqui para expiarmos é fundamental, tá? Basta a gente entender que nós já progredimos, nós não estamos, como fala aqui Santo Agostinho, nós não somos de um planeta primitivo, nós estamos num planeta de expiações e provas, um planeta no qual precisamos regenerar. Mas como a gente vai regenerar? Todos chamamos, eu costumo sempre falar, que é uma regeneração global, porque depende de cada um de nós, né? Então, isso é fundamental para o crescimento, não apenas de cada um de nós, do planeta de uma maneira geral. Nós sabemos, temos consciência, a gente vê no dia a dia, tá, que é um planeta que ainda o mal prevalece. Hoje a gente liga a TV, liga o rádio, a gente vê só notícias maléficas, né? Por quê? Porque a gente ainda não entendeu, tá, que esses sentimentos ruins, eles têm que ser afastados. Mas como? Amando o próximo, como Cristo sempre colocou. A partir do momento que a gente conseguir olhar o próximo de uma forma fraterna, tá, nós conseguiremos transformar não apenas cada um de nós, mas transformar o planeta de uma maneira geral. Por isso que sempre temos que estar alerta. Alerta a tudo, mas principalmente alerta às nossas ações, né? Porque não basta a gente olhar para o outro e ver a falha do outro. Nós temos que olhar para dentro da gente e observar que nós precisamos mudar. Se nós estamos aqui neste planeta, é porque nós também carregamos esses vícios imperfeitos em relação à nossa moral. Por isso que o Cristo está sempre ao nosso lado, nos dando o quê? O Consolador prometido, para que a gente possa aprender como lidar com cada situação dessa. Então, isso tudo é muito importante para todos nós. Procuremos sempre refletir e prestar atenção a cada passo que a gente dá. Porque são esses passos é que vai fazer com que nós consigamos galgar a elevação do nosso espírito. Ok? Muito obrigado pelo dia de hoje. Vamos agradecer agora aos espíritos do alto que estão ao nosso lado, que transformou esta água em remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que possamos sempre ter os nossos pensamentos voltados para a prática do bem,
amor ao próximo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe e toque o coração de cada um de nós, pois estamos precisando de ajuda. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe e nos traga paz. Paz e bem. Paz e Paz e luz. luz. Paz, Muita muita paz. paz.